Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje veremos então a continuação do vídeo sobre instalação do Samba 4 como PDC. Então no vídeo anterior nós paramos na parte onde eu usei então uma interface facilitadora, né? Nós usamos o Windows 7 para fazer a criação de usuário e as configurações iniciais, né, como senha. Então a nossa tarefa hoje vai ser a criação dos usuários, assim como habilitar o usuário através do shell. Então primeiramente vamos abrir aqui o nosso Samba 4. Ó, então nesse momento a gente está habilitando o usuário. E se eu quisesse desabilitar? Então se eu quisesse então desabilitar, eu iria então utilizar o Samba Tool User Disable Técnicos, que é o nome do meu usuário. Então ele não respondeu nada, mas ele desabilitou o usuário. Então tomei nota desse comando também. Então eu vou habilitar ele aqui novamente.
vai ser o comando para ele expirar em 10 dias a senha do usuário técnicos. Ó, então agora ele acabou de colocar ali, vai expirar para o usuário técnicos, ó, em 10 dias. E se eu quiser que não expire, que ele nunca tenha que fazer a troca de senha, então eu vou usar o mesmo usuário como exemplo, só que aqui eu vou colocar a seguinte opção: dos usuários. Então vamos lá, vou dar limpar a tela aqui e vamos utilizar então o mesmo comando. Então limpei a tela e vamos utilizar o mesmo comando Sambatool para criar então grupos agora. Então Sambatool group add e o nome do grupo que eu quero adicionar. Então se eu quisesse adicionar um grupo chamado Direcão, né? Não vou utilizar acentuação, seria aqui o grupo da direção do meu grupo, então do meu domínio. Então eu vou utilizar então Sambatool Group add Direcão. Notem que ele vai criar o grupo chamado direção, tá? Direcão, como queiram. Se eu quiser deletar, então mesmo processo, group delete Direcão, e ele acaba deletando, né, excluindo o grupo criado anteriormente. Então, mas no caso eu quero criar o grupo, tá? E agora, depois de criado, eu quero adicionar membro dentro desse grupo. É claro que o membro que seria? Seria o usuário. Então eu vou usar o mesmo Sambatool group add member. Qual é o meu grupo? Direcão, e os meus usuários que eu quero colocar. Então no caso aqui, como eu criei aquela hora usuário técnicos, eu vou criar eles aqui. Não faz sentido o técnico estar dentro da direção, mas tudo bem, só para demonstrar. Técnicos, eu adicionei o usuário técnicos dentro do grupo Direcão. Se eu quisesse utilizar comando para adicionar mais de um usuário, eu iria fazer dessa seguinte maneira: técnicos, vírgula, ti.01, que é um usuário que eu tenho, ó, vírgula, finan.01, que é outro usuário que eu tenho. Então seria dessa mesma maneira, só que eu ia colocar entre aspas e separar por vírgula cada usuário que eu quisesse adicionar no meu grupo. Então não vou criar porque não faz sentido algum, só estou demonstrando para vocês. E se eu quisesse remover do grupo, tá? Então como é que eu vou fazer para remover? Então eu quero remover, então ó, aqui em vez de ser add members vai ser remove members técnicos. Então grupo remove members Direcão técnicos, ó. Então agora ele acabou de remover os usuários do grupo Direcão. Então dessa maneira a gente acabou criando um grupo, deletando um grupo, criando membros dentro do grupo, né? Ou seja, usuários dentro do grupo, e removendo os usuários do grupo. Então dessa maneira fica um pouco mais simples de entender como é que funciona a administração via shell. Então uma das coisas que a gente pode utilizar é utilizando o comando, isso aqui a gente pode utilizar sempre, ó, group list. Então esse comando aqui vai fazer uma listagem dos grupos, ó. Então aqui ele vai mostrar todos os grupos existentes dentro do meu AD. Eu poderia também utilizar, em vez de grupos, usuários. Ó, então ali eu tenho a listagem dos meus usuários. Então tome nota desses dois comandos aí: Sambatool user list
vai listar os usuários. Samba2 Group List vai listar os grupos existentes. E eu posso fazer uma outra coisinha também. Então deixa eu só limpar minha tela aqui e repetir um comando aqui, ó. Eu vou adicionar aqui com esse comando o que? No grupo Direcão os técnicos. E agora eu quero listar. Então eu vou utilizar aqui para listar. Então group list members e Direcão. Com esse comando aqui eu vou listar os usuários que estão adicionados dentro do meu grupo Direcão. Então, com o comando Samba2 Group List Members Direcão, eu vou listar o usuário que está inserido dentro do grupo Direcão. Então é uma maneira também da gente entender o processo de administração dos usuários e grupos dentro do AD, tá? Dentro do Samba 4. Uma outra coisa também que é utilizado no Samba é as GPOs, né? Nós utilizamos lá as GPOs lá nos sistemas Microsoft, e no Samba 4 também é possível utilizar as GPOs. Então, para facilitar, eu vou só mostrar como exibir as instaladas e depois futuramente a gente vai trabalhar com GPO. Então, por linha de comando para que eu possa listar, né, seria o Samba2 GPO list all. Então, no caso aqui, ele vai me listar todas as GPOs que estão configuradas para o meu domínio. Então, no caso aqui eu não tenho nenhuma GPO, né? Então eu só estou com as duas GPOs padrão. Então, não sendo necessário de momento nenhum comando adicional. Então, se eu quisesse criar as GPOs, eu poderia criar ela tanto lá pelo Windows, né, como pelo próprio Linux aqui fazer a criação, tá? Uma coisa também que é interessante mostrar para vocês é colocar um script de inicialização do Samba, porque de momento quando tu instala ele através do formato de compilação, ele não gera esse script. Então eu vou deixar para vocês aí até mesmo na descrição, ou até mesmo quem quiser pode me solicitar, tá? O script de inicialização automático. Então eu vou apenas fazer uma cópia da minha máquina aqui com SCP. O nome do arquivo é Samba 4, o nome do usuário que vai enviar o root por o meu IP do meu Samba 4. Então eu vou pôr no caminho /etc /initd, que é o caminho onde eu preciso que ele fique. Então ele copiou e agora eu já posso então ir no meu servidor dentro da pasta init.d. Se eu der um ls-lh, provavelmente eu vou encontrar aqui o Samba 4. Notem que está ali, ó, Samba 4, copiado às 3h48 do dia 11 de fevereiro. Então, para que ele possa ser inicializado automaticamente quando a máquina reiniciar, serve Samba 4. Então, dessa maneira, eu vou fazer com que toda vez que a máquina reiniciar, ele execute aquele script ali. Então, uma das coisas que tem que verificar é se ele está com permissão de execução. Então, ls-lh Samba 4. Ó, então, dessa maneira nós vamos ver que ele está como rwxr xrx, ou seja, ele está então com permissão de execução, tá? Então, rwxr, então para o dono, né, que é o root, permissão completa. O grupo XR, né, que é leitura e execução, e outros X, que seria execução. Então, dessa maneira nós verificamos que o script Samba 4 ele está da maneira adequada. Se quiser dar uma olhada, é só editar o arquivo e verificar que ele é um script que faz toda a inicialização, né, do daemon, né, e ele aceita start, stop, restart, force reload, tá? Então, quem
tiver interesse pode me solicitar por e-mail até que eu envie o script, ou no vídeo vai ter, na descrição ali vai ter o caminho para fazer o download dele. Então dessa maneira agora eu posso utilizar o /etc /initd /samba 4 restart. Ele vai me apresentar uma mensagem de erro, tá? Então, por quê? Porque esse arquivo ele veio lá da minha pasta no Dropbox. Então, quando eu copiei ele através de uma máquina Windows e ele acabou estragando, digamos assim, o arquivo. Então, uma maneira de corrigir isso não é só quando vem do Dropbox. Qualquer meio que se utilize um bloco de notas, lá o Notepad para copiar arquivos, né, arquivo de configuração, pode acontecer isso aí. Então, uma dica que eu dou é utilizar o aplicativo DOS to Unix. Então, quem não tiver, apt-get install DOS to Unix. Onde eu já estou com ele instalado, ó. Eu já precisei dele antes. Então, após instalar, ele é bem pequeno, né, e bem simples de utilizar. Então, DOS to Unix e o nome do arquivo que nós queremos converter. Então, o que acontece? Esse programa DOS to Unix faz uma conversão de caracteres. Então, o que acontece? Quando se copia lá pelo bloco de notas, ele acaba danificando o arquivo para o Unix, né, para os sistemas Linux. Então, com o DOS to Unix, ele acaba fazendo essa conversão e corrigindo o arquivo. Então, ao apertar Enter, ele faz a conversão. E agora, se eu utilizar o /etc /initd /samba 4 restart, ele vai então reinicializar o serviço do Samba. Vamos fazer um seguinte teste agora. Eu vou reiniciar o servidor e verificar se o serviço do Samba está inicializando normalmente. Então, reboot. Ó, dá para perceber ali rapidamente que no boot ele apareceu Samba 4, mas como é que eu vou ter certeza se o serviço está inicializando? Uma ótima maneira de verificar se o serviço está rodando é utilizando o Netstat. Então o Netstat é um programa que vai verificar todos os serviços que estão sendo executados no computador, né, no equipamento. Então através dele nós podemos ver as portas que estão abertas, né? Então a partir das portas podemos verificar se existe o serviço ativo. Então as portas que dão acesso ao compartilhamento de arquivos nos sistemas Linux, a porta 135 e a porta 137. Então, para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou encerrar ele por aqui e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Então aproveite, pratique então com os comandos que foram mostrados neste vídeo e nos anteriores, para que você consiga então fazer a primeira instalação, né, do Samba 4 sem problema algum futuramente. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!